e uma irmã. No total era 3, tá? E aí ele sonhando, no sonho, quem já sonhou aí diz amém? Pois é, no sonho assim, sabe, parece muito tão real, né? Parece que você tá lá correndo, ou tá caindo e nunca chega no chão. E aí ele sonhando, Deus deu um sonho para ele. Que sonho era esse? Ele sonhou que ele e os 11 irmãos dele, fora menina, estavam no campo colhendo trigo. E o que? O molho de trigo dos outros irmãos. Vem cá, bem ligeiro, são 10 pessoas, vem cá. Não precisa ser 10, não pode ser só vocês mesmo, pode ser? Me ajuda? Vem cá, você também. Você também, irmão, vem cá. Me ajuda aqui. Ele sonhou que faz uma roda assim, ó, um círculo. A irmã fica pro lado de lá assim, ó, o irmão vem pra cá, isso. Ah, tá. Ele sonhou que ele ficou no meio, vamos supor que esse aqui seja o certo. Me ajuda, filho? Vem cá. Coloca ela no meio aí. Ele sonhou que Deus, aliás, que o molho de trigo dele ficou no meio e dos irmãos dele, se ajoelha aí, gente, por favor, faça favor. Vamos fazer parte dos irmãos. Os irmãos, não dá para olhar? Não dá para se curvaram, se dá uma curvada aí, gente. Se curva diante dela. Se curvaram diante dela. Ele, que era José no caso. Amém? Obrigado, José. Obrigado. Amém? Entenderam o primeiro sonho? O molho de trigo de José no meio, os 11 molhos de trigo ao redor se curvaram diante do trigo de José. Amém? O segundo sonho fala a respeito da mesma coisa. José sonhou, Deus deu sonho. Olha o José dormindo de olho aberto lá. E rindo ainda. Deus deu um sonho para José que ele estava assim na frente. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Qual é o sonho? O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam na frente de José. E aí José despertou uma manhã, desperta aí, José. O cara tá pegando sono mesmo, ó. Aí José despertou, aquele bafo podre. Aí falou assim, foi correndo para a mãe. Mãe, eu tive um sonho. Que sonho, menino? Eu sonhei que nós estávamos colhendo trigo e o trigo dos meus irmãos se curvaram dentro de mim. E sonhei que o meu se levantou, se projetou no meio deles. E aí todo mundo ficou assim, os irmãos ficaram assim. Isso aí, ó. Irmãos, 11 coisas se curvando, uma se levantando no meio. O que será que quer dizer isso? Que alguém vai ser promovido ou destacado, sim ou não? Sim. Isso é óbvio, os irmãos entenderam. Então quer dizer então, que José vai ser elevado e nós vamos se curvar diante dele? É a mesma coisa que o teu irmão, quem tem irmão aí? Pois é, chegar e falar, olha, eu sonhei, cara, que você estava ajoelhado diante de mim com a cara no chão. Não vai assim que você vem pregado, uma coisa assim. A mesma coisa eles pensaram. O outro sonho, só a lua, 11 estrelas se curvaram. Ele falou para a mãe dele, os irmãos ouviram, e eu quero ler aqui para você, olha. Se está com a Bíblia aberta, tá, se não está, só escute, olha. Está aqui, ó. Gênesis 37, 5, diz assim, ó. Não, 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava a José mais do que a todos os irmãos, o que aconteceu? Aborreceram-no, e o que mais? Não podiam falar com ele pacificamente. O que significa isso? Quando José teve esses 2 sonhos, ele falou, os irmãos de José ficaram furiosos. Por quê? José era o filho mais novo, quantos anos ele tinha? 17. Os outros irmãos eram todos mais velhos. Naquela época, isso era muito valorizado. O menor, o mais velho, era quem? O primogênito, aquele que ia seguir com a família. E quando José falou isso, antes de entrar nesse assunto, para complementar, José era o filho da velhice de Jacó. Entenderam? Quando Jacó já era velho, ele teve um filho chamado José. Então, Jacó amava muito a José, mimava muito ele. Era comum, era normal você entrar na casa lá de Jacó e ver José sentado no colo de Jacó dando ali cafuné em José e por aí vai. Amém? Era muito comum, ele era o mimado, ele era o xodó do pai dele. Amém? Aconteceu alguma vez isso na sua casa? O irmão era mais predileto que você, o chocolate melhor era para ele, aquele rançoso era para você? Pois é, esse era
já estavam irados, já estavam bravos. Rapaz, José. Quando José sentava na mesa para tomar café, todo mundo levantava, virava as costas. José, vixe, mas o que está dando? Todo mundo ia de manhã para trabalhar às 7 horas. Aí José levantava às 7 horas. Vou trabalhar. Eles já tinham ido. Por quê? Eles não queriam a companhia mais de José. Por quê? Ele era o filho favorito do pai. Ele era o filho caçula, o filho que o pai mais adulava, mais amava. Outro, na Bíblia está dizendo, vocês vão lá em casa, que Jacó costurou, fez uma túnica colorida para ele. Amém? Cadê a túnica? Cadê a túnica? Uma túnica colorida. A Bíblia fala que Jacó conseguiu uma túnica colorida para José. Veja bem, naquela época tinha essa modalidade de roupas e cores, sim ou não? Sim ou não? Ah, gente, participa, sim ou não? Sim. Não tinha. As roupas eram praticamente todas iguais. Não tinha isso daqui, era tudo da mesma cor. Mas a Bíblia diz que Jacó, pai de José, fez uma túnica colorida para José e botou nele. Não está com a túnica bem colorida aí? A túnica colorida, mais que a minha, tu empresta, tu, irmão? Amarelo, laranja, azul, a minha é só. Pode colocar a minha, tá bem. Ó, dá para esperar? Túnica colorida fazia o que com José? Destacava ele dos outros, sim ou não? Você já viu, por exemplo, assim, alguém chegando assim normal que nem nós, tranquilo. Mas veja bem um cara chegando de calça rosa, blusa toda amarela, cabelo verde, chama atenção no chão. Falcão chama atenção no chão. Aquela girassol desse tamanho, né? Era exatamente isso que ia acontecer com José. Ele chamava atenção onde ele estava. Por quê? Por causa daquela bendita túnica que o pai deu para ele. Porque a